Quem sou eu pra que te lembres de mim? Um pecador desesperado por ti, olhando pra mim é tão difícil crer que tu me amas, conhecendo meu ser. Mas quando eu olho pra Cristo, encontro justiça e graça, notícia mais bela que acalma e alegra o meu coração. Oh, amor de Cristo que me constrange, mesmo eu sendo indigno, deu por mim o seu sangue. Oh, o amor de Cristo que me constrange, nele me refugio e prossigo confiante. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nessa noite, né? Nesse domingo, Dia das Mães, né? Nós temos a oportunidade, né, de orar, de ler a palavra de Deus e de meditar na palavra de Deus nesse dia, né? Que Deus realmente venha aceitar nosso culto, né? Esse culto que vamos prestar a Ele, né? Pessoas falhas, mas que estamos aqui para adorá-lo. Não é isso? Oremos a nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que tem nos dado, Senhor, em meio a esse momento tão caótico que o nosso Brasil, o mundo enfrenta, Senhor, e Tu nos dá a oportunidade de Te louvar, Senhor, em meio às provações, às lutas. Aceita, Senhor, esse culto de pessoas falhas, pecadoras, mas que estamos aqui, Senhor, para Te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Fica conosco no decorrer desse culto, com os louvores, com a mensagem que vai ser pregada, Senhor. Que tudo seja aceito por Ti, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus seu sangue por nós derramou.
nesse mesmo espírito de adoração, vamos fazer uma leitura bíblica, né, que se encontra lá em 1 Samuel 1, do 9 ao 19, né, que fala dessa oração, né, esse voto de Ana, né, dessa mãe tão destemida, né, que consagra seu filho a Deus. Né. Os irmãos possam abrir suas Bíblias em suas residências, né, 1 Samuel 1, do 9 ao 19, para nós fazer essa leitura. Diz assim o texto, versículo 9: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe no movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava e seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isto Eli teve por embriagada. 14. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizera. 18. E disse: Ela acha a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi, e o seu caminho comeu, e o seu semblante não era triste. 19. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá, e Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dele o Senhor. Que Deus realmente venha nos inspirar, que nós venhamos se inspirar em Ana, nessa mulher de Deus, né, que devotou seu filho a Deus, né, orou incessantemente. Muitas mães nesses dias têm chorado, né, têm pranteado morte de filhos, filhos também têm pranteado, né, a morte de mães, né, que Deus realmente venha dar direcionamento a cada um de nós para buscarmos a Deus depois desse momento tão difícil, né, que Deus realmente venha tocar no nosso coração, que venha ser pessoas diferentes depois quando passar toda essa tormenta, né. Oremos a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por a oportunidade que temos de te cultuar, a oportunidade que temos de te render graças, Senhor, Tu que sois o único digno de louvor, de glória, de adoração. Em momentos tão difíceis, Senhor, que mãe tem pranteado seus filhos, que pessoas têm sido e vidas têm sido ceifadas, Senhor, nesse momento, que Tu venha, Senhor, estar nesses hospitais, onde está essa enfermidade, Senhor, que tem matado tantas pessoas, Senhor, que Tu venha consolar pessoas que têm perdido seus entes queridos, mães e pais e famílias que têm sido destroçadas, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Eu sei que Tu estás vendo tudo isso e Tu vais fazer a Tua vontade na hora que Tu quiser, Senhor. Fica conosco, aceita esse culto de pessoas falhas. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vais fazer, Tu és
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em teu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em teu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, com que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Pai, Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Amém. Tu és maravilhoso, Deus, Tu és tremendo, Tu és poderoso, e nisso cremos, porque a Tua palavra, Deus, não há de mentir. Amém. Ó Senhor Jesus, sabemos que os tempos são maus, sabemos, ó Deus, que o inimigo tem tentado destruir famílias, lares, ó Deus, e tantas outras coisas, mas ele é derrotado. Porque mais que vencedores somos em Ti. E ai daquele que mexer em um Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia. Perdoa nossas falhas e transgressões. Não somos nada, Deus. Precisamos mais de Ti. Aviva a Tua igreja, restaura-os, ó Deus, transforma e traz um coração novo, Deus. Um coração, ó Deus, que está quebrantado e sedento por Ti. Coração que precisa, ó Deus, ser reacendido e ser reanimado em meio a tanta angústia, em meio a tanta preocupação. Ó Deus, repousa, Deus, descansa e assim possamos estar, Senhor, com o coração e a mente voltada a Ti, mas não apenas em palavras, mas que possamos viver, Deus. Amém. Em nome de Jesus, que a honra e a glória para todos sempre seja dada somente a Ti, aquele que é digno. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Deus abençoe nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Que Deus possa estar abençoando os lares, as famílias, as casas, enfim,
derramando da sua graça. Eu sei que esse ano, o Dia das Mães, é atípico, é diferente dos outros anos, porque muitas mães e muitos filhos não vão poder se abraçarem por causa desse isolamento social. Mas isso não diminui o amor, isso não diminui o carinho que é preciso ter com aquelas que nos colocou no mundo. Então, que Deus esteja abençoando as mães ricamente, que Deus possa estar abraçando as mães ricamente e que a graça dele possa superabundar nos lares brasileiros. Eu queria meditar um pouquinho sobre uma mulher especial na Bíblia, extraordinária, ao meu ver, uma mulher que foi capaz de fazer grande sacrifício por causa do seu filho, e eu queria meditar rapidamente sobre algumas atitudes práticas que essa mãe tomou. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 2, do 1 ao 10. Vai falar dessa heroína, vai falar dessa mulher que pagou o preço para preservar a vida do seu filho. E eu queria lhe encorajar, você que está em casa, você que está aí no conforto do seu sofá, para abrir a sua Bíblia e junto conosco acompanhar a leitura dessa noite. Nós vamos estar olhando alguns versículos dentro desse livro e eu queria que você pudesse estar acompanhando. Eu sei que em casa o conforto, o sofá, às vezes nos deixa mais relaxado, mas eu queria lhe encorajar essa noite a estar sempre com sua Bíblia aberta. É uma oportunidade de não só ouvir a leitura, mas também de ler aí junto comigo. Então, Êxodo capítulo 2, de 1 ao 10, vai falar dessa mulher, essa mulher especial, que por causa do seu amor, do seu sacrifício, da sua dedicação, ela preserva a vida daquele que iria libertar o povo de Deus das mãos dos egípcios. Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, califeitou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-o, para pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, sendo o menino já grande. Ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque Joquebede serve de exemplo para tantas mães. Nós te louvamos porque no Brasil, no nosso país, tem tantas Joquebedes que cuida, que ama, que faz sacrifício pelos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na vida das mães. Que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor possa trazer cura para aquelas que estão enfermas. Meu Deus, que tu possa trazer paz ao coração daquelas que não têm paz, daquelas que estão angustiadas, Senhor. Ó Deus, que nesse dia a tua graça possa ser derramada de forma especial na vida de todas as mães. Nós te pedimos tudo isso, no nome de Jesus. Amém. O contexto do texto que foi lido
era um contexto totalmente de mortandade. Os filhos de Israel estavam vivendo um momento muito complicado. Havia uma ordem expressa de Faraó para matar todos os meninos que nascessem. Todas as hebreias que estavam grávidas, se fosse um menino, a ordem expressa de Faraó era: mata. Isso você vai ver lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 16. Vai nos dizer isso que eu falei. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Porque o rei de egípcio, o imperador egípcio, ele estava com medo, né, por conta da quantidade de homens que nascia das hebreias. E aí ele tinha medo que o seu reinado estivesse em perigo. Na cabeça dele, isso podia acontecer. E então, para que isso não acontecesse, ele dá essa ordem. É para matar todos os meninos. Foi menino? Mata. E é no meio dessa situação, esse contexto de morte e matança, que nasce esse menino, que segundo a Bíblia, no capítulo 2, versículo 2, era formoso, e a mulher concebeu de olhos um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então esse menino, que se chama Moisés, chamava a atenção. E esse menino, Deus tinha um plano na vida desse menino. Mesmo a meio a tanta morte, Deus vai preservá-lo. E aí eu me pergunto, quantos Moisés não têm sido mortos? Quantos Moisés não têm sido assassinados? Quantos Moisés não têm sido mortos por causa de governos cruéis, gananciosos? A minha pergunta é: quantos Moisés não têm sido mortos por causa da fome? A minha pergunta é: quantos Moisés não têm sido mortos pelos abortos? Tanto os legais quanto os abortos ilegais. Quantos Moisés não têm se matado? Quantos Moisés não têm morrido anualmente no nosso país? E é na história de Moisés que surge essa personagem. A personagem que eu queria tirar algumas lições práticas da sua vida, que se chama Joquebede. Um exemplo de mãe, um exemplo de amor, um exemplo de dedicação, um exemplo de sacrifício. Uma ótima mãe, podemos assim dizer. A Bíblia nos diz que Joquebede, ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Eu não sei dizer como que ela conseguiu, porque a vigilância dos guardas egípcios era grande, porque a ordem era mandar matar os meninos. E essa mãe teve que se virar, porque criança geralmente, nessa idade, chora muito, come muito. E eu não sei como é que Joquebede fazia para proteger Moisés. Mas ela, como mãe, tinha uma vigilância bem maior do que os egípcios, do que os soldados egípcios. Ela conseguiu preservar a vida dessa criança por 3 meses, para nos ensinar o amor, o sacrifício que essa mãe tinha. Eu fico pensando que Joquebede não dormia. Ela cochilava. Ela aproveitava os soninhos de Moisés. Porque o tempo todo ela tinha que estar atenta. Já pensou Moisés chichado? Tinha que trocar rapidamente a fralda pamper, a fralda mônica daqueles dias. Era uma luta. Foi uma luta para essa mãe preservar a vida do seu filho. E aí eu fico olhando a história de Joquebede
E eu entendo que a história dela é a história de tantas mães nesse país, que tem que se virar nos 30 para criar os seus filhos. É a história de tantas mães que muitas vezes têm que mendigar para não ver seus filhos passarem fome. É a história de muitas mães que muitas vezes têm que sacrificar, trabalhar muito para dar o mínimo para os seus filhos. Muitas mães que perdem a noite de sono, cuidando da sua criança, que muitas vezes está enferma. Muitas mães que passam dias, meses no hospital, cuidando dos seus filhos. Eu olho para a história de Joquebede e eu entendo que é a história de tantas mães brasileiras. Mulheres que entenderam a missão, mulheres que entenderam o compromisso, a responsabilidade que tem em suas mãos. Joquebede nos ensina isso. E louvamos a Deus. Louvado seja o Senhor, que na nossa nação, na nação brasileira, existe tantas Joquebedes, que tem pago o preço, tem se sacrificado, muitas vezes até se humilhado, para ver seus filhos caminharem na vida. Senhor, muito obrigado, porque no Brasil existe tantas Joquebedes. Louvado seja o nome do Senhor. Joquebede também só não nos dá um exemplo de sacrifício, de amor, mas ela também nos dá um exemplo de confiança em Deus. Versículo 3 do capítulo 2 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, califetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Além de todo o sacrifício para criá-lo durante 3 meses, Joquebede agora vai ter que se despedir desse menino. Porque não tinha como mais ela escondê-lo. A qualquer momento ele podia ser pego e podia ser morto. E essa mãe agora vai ter que separar-se do seu filho. Porque essa era a única alternativa que ela tinha para não vê-lo morrer. E eu fico pensando que essa é a história também de tantas mães que muitas vezes têm que dar os seus filhos. Talvez as pessoas digam que ela é ruim, que é irresponsável, mas muitas vezes é a única forma que muitas mães têm para verem seus filhos vivos, mesmo que seja distante delas. Que às vezes a gente julga uma mãe que dá um filho, mas só sabe onde o sapato aperta, quem o calça. E Joquebede teve que fazer isso, por pura necessidade, por puro amor. Mas nós temos que entender que Joquebede não fez isso de forma aleatória, de forma solta, irresponsável. Não! Joquebede, com certeza, quando coloca aquela criança dentro daquele cesto, ela encharca aquela situação de muita oração, de muita prece, de muita entrega ao Senhor, de muito choro. Eu quero dizer para você, mãe, para você, mães, essa noite, que tem chorado pelos seus filhos, Deus está contemplando. Deus não resiste uma mãe que chora. Quando nós dependemos de Deus e colocamos nossos filhos na mão de Deus, Deus se encarrega de cuidar deles, ou dele. Versículos 5 e 6 do capítulo 2 diz assim, desceu a filha de Israel para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus.
toda essa situação, o fato da filha de Faraó estar ali, naquele momento, mostra os cuidados de Deus. Muitas vezes nós pensamos, quem cuida dos nossos filhos é os nossos olhos. Às vezes nós pensamos, quem cuida dos nossos filhos somos nós. Mas o Salmo 127, versículo 1 e 2, eu queria ali convidar a abrir sua Bíblia, diz assim, Salmo 127, 1 e 2, o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quem cuida dos nossos filhos é Deus. Quando nós a Deus confiamos os nossos filhos. Quem dirige os nossos filhos? Quem é que anda com os nossos filhos? Nossos filhos precisam ser orientados a andar com Deus. Por isso que Joquebede, mesmo diante de tantas lágrimas, de tanta saudade, de tanta dor, ter que largar um menino de 3 meses dentro de um cesto, ela não perde a confiança em Deus. Ela nos ensina que nós precisamos confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, entregamos a Deus, Ele se encarrega de todas as coisas. E Joquebede sabia disso. Mesmo tendo que fazer aquela atitude extrema, tendo que se despedir do seu filho, colocá-lo dentro de um rio, só Deus sabe onde ele pararia. Mas Joquebede não perde a esperança. Ela acredita, ela crê. Ela conhecia o Deus da Bíblia. E ela sabia que Deus abençoaria a vida daquele pequeno. Outra lição que eu tiro com Joquebede, e aí eu paro por aqui. Joquebede também dá um exemplo de profunda confiança em Deus. Joquebede sabia que Deus ia interferir naquela situação. Deus não iria deixar aquela criança morrer. Se ela, como humana, conseguiu preservar a vida de Moisés por 3 meses, imagine Deus. E ela sabia disso. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, talvez você mãe, talvez vocês mães que estão me ouvindo nessa noite, talvez você esteja passando por uma situação pior do que a de Joquebede. Talvez uma situação muito mais complicada, uma situação muito mais difícil, com relação ao lar, com relação aos seus filhos. Eu quero lhe dizer nessa noite, no nome de Jesus, que Deus continua fazendo milagres. Deus continua intervindo na história. Deus continua mudando história, como Ele muda a história de Moisés. Deus continua fazendo milagre nas vidas, nas famílias, nos lares. E Joquebede sabia disso. Eu queria dizer para você, mãe, essa noite, creia nisso. Deus não mudou. Ele continua fazendo milagre. Se você tem colocado o seu filho, a sua família diante de Deus, Deus vai interferir. Deus vai mudar. Veja versículo 7 e 9. O que acontece do capítulo 2 de Êxodo. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino
e o criou. É o Deus que reverte toda e qualquer situação. Além de ter o filho de volta nos braços, poder abraçá-lo, poder cuidar dele, ela ainda ia receber um salário da filha de Faraó. Porque é assim que Deus faz. É assim que o Senhor faz. Deus faz o sobrenatural, o milagre. E o desejo do meu coração, que você, mãe, que é exemplo de Joquebede, ama seus filhos, faz sacrifício pelos seus filhos, que paga qualquer preço para vê-los bem, continue a colocá-los diante do Senhor. Nesse dia que é chamado Dia das Mães, você, mãe, confie profundamente no Senhor, porque Deus, Ele fez milagre na vida de Moisés, Ele fez milagre na vida de Joquebede, e Ele continua fazendo milagres em tantos lares, em tantas famílias. Deus tem mudado o coração de tantas pessoas, de filhos rebeldes, de filhos distantes. Deus é o Deus de milagre. Joquebede creu. E Deus fez milagre. Creia, mãe, que Deus vai fazer milagre. Então, feliz Dia das Mães. Deus continue a abençoá-las. Deus continue derramando a sua graça. E eu queria terminar essa minha fala com duas frases, que diz assim: há de fato na maternidade heroísmo, sacrifício e ternura de amor, que leva as mulheres para perto do Criador. Quem é bom tem coração de mulher, e quem ama tem coração de mãe. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães. O apóstolo Tiago fala em sua Epístola Universal, no capítulo 1, do 16 até o 18, o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E neste momento nós queremos agradecer a Deus, dizendo que nada do que temos de bom provém de nós mesmos, provém somente de Deus, porque Ele é a fonte de todo bem. Então queremos dizer a vocês, mães, que vocês são uma verdadeira demonstração de que Deus nos ama e que Ele tem cumprido o seu querer em nossas vidas. Então que Deus abençoe todos vocês, não somente nesse dia, mas em todos os dias que virão. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua
esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém. Já estamos chegando ao término do nosso culto alusivo ao Dia das Mães e nós só queremos dar alguns avisos. Quinta-feira, nós vamos começar uma série de estudos no livro de Colossenses e eu queria lhe encorajar a ler essa carta. Não leia só na quinta-feira, num dia que a gente vai estar dizendo o capítulo, o versículo, mas leia essa carta. É uma carta importantíssima, onde o apóstolo Paulo vai trazer luz a algumas distorções teológicas
algumas heresias que surgiam no meio da igreja. E hoje não é diferente. Nós temos visto a fé genuína sendo atacada pelas mentiras teológicas, pelos enganos teológicos. E a carta aos Colossenses vai nos chamar para o eixo, vai nos chamar para a verdade. Eu queria lhe encorajar a não só participar na quinta-feira do estudo, mas ler essa carta e estudar essa carta, que é importantíssima para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Então, eu queria lhe encorajar a participar, né, não só dos estudos nas quintas, mas também dos cultos que temos feito nos domingos. E queremos dizer que amanhã nós estaremos fazendo uma homenagem para as mães, né? A missionária Luz, juntamente comigo, vamos estar fazendo essa homenagem. Foi a forma que nós encontramos para homenagear as mães, já que nós não temos podido nos reunir nos nossos cultos solenes. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, um bom começo de semana e um forte abraço bem caloroso em todas as mães. Graça e paz, irmãos. Eu, nessa data festiva e também, vivendo esse momento singular que o mundo está passando em relação à pandemia, eu quero deixar esse versículo aqui de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Que esse versículo acalente os nossos corações, especialmente os nossos corações, né? Eu como mãe, assim como muitas outras mães que estão ouvindo essa mensagem, e que o nosso coração fique sossegado nas mãos do Senhor, que mesmo que nós não entendamos, o que estamos passando, mas Deus tem todo o controle do universo, desde o grande universo como o próprio vírus, né? Então, precisamos ter a nossa mente cada vez mais fortalecida na palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco, pela oportunidade que temos de te cultuar, de nos render a ti, sabendo que tu és onipotente, Senhor, Criador de todo o universo, Deus, sabedor de todas as coisas, que reina de maneira poderosa por toda a nossa existência, e bem antes de que cada um de nós pudéssemos, ó Deus, estar aqui, tu já estavas reinando eternamente, meu Pai. Louvado seja o teu nome por todos os teus grandes feitos. Louvado seja o teu nome pelos teus pequenos feitos, aqueles que a nossa mente nem pode se lembrar, mas sabemos que se estamos aqui é com a tua permissão. Ó Deus, nos ajuda a ficar mais e mais agarrados à tua palavra, que a tua palavra esteja penetrando na nossa mente, no nosso coração. Abençoa a tua igreja espalhada pela face da terra, nesse ano que tem se mostrado trazendo um grande desafio à nossa fé, à nossa vida, Senhor. De maneira inigualável, Senhor, estamos passando esse momento. Por isso, Senhor, queremos pedir a tua misericórdia sobre a humanidade, pedimos a tua misericórdia sobre o nosso país, pedimos a tua misericórdia sobre a tua igreja, Senhor, espalhada sobre a face da terra. Em especial nessa data, queremos te agradecer pela oportunidade de sermos mães. Obrigada, Senhor, porque tu estás conosco e, ó Deus, se pudéssemos como mães, esconderíamos nossos filhos, assim como Joquebede fez, ó Pai. Mas não podemos fazer isso, ó Deus. Podemos confiar em Ti, devemos confiar em Ti, e nós confiamos em Ti, Senhor, que na certeza de que não há nada que venhamos passar que não seja na Tua permissão. Ó Deus, poderoso Deus, fortalece a nossa mente, o nosso coração, nos ajude mais essa semana, e que, ó Deus, a nossa vida esteja sendo um testemunho. Ó Deus, acalenta o nosso coração, abençoa as nossas famílias, nos resguarda, nos livra de todo mal, e que possamos estar testemunhando de Ti, independente das circunstâncias, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.